Bom, então, dando continuidade à aula de ontem, né, de compressores volumétricos, ontem a gente tinha parado na aula passada, né, que foi ontem, a gente tinha parado nesse slide onde a gente vê o resultado final que a gente obteve para fazer a conta do trabalho fornecido pelo compressor ao gás, né? O trabalho que o gás absorve no processo de compressão. Então, quando a gente tem um compressor responsável por elevar a pressão do gás de P1 aqui, ó, até P2, tá? Então, o compressor precisa fornecer, num processo politrópico, lembra? O processo politrópico era aquele que era caracterizado por alguma transferência de calor. A gente tinha um processo isentrópico reversível, que logo ele era diabático, né? Então aqui a gente está embaixo, ó, o isentrópico reversível, né? Então esse daqui, por consequência, é adiabático, ou seja, seria um processo onde a troca de calor é desprezada com relação às taxas de transferência de calor, desculpa, ao fornecimento de trabalho, né? E a gente tem o caso politrópico, onde a gente tem alguma transferência de calor, é um caso mais geral, né? O caso isentrópico é o caso particular do escoamento politrópico, né? Então aqui o escoamento isentrópico a gente tem o coeficiente N, né, igual a K, onde K é o CP, né, calor específico à pressão constante, sobre o calor específico a volume constante do gás. Então, para o ar, isso aqui é aproximadamente igual a 1,4, por exemplo, né? Isso aqui para o ar. E a gente viu lá atrás, né, uma tabelinha com várias, deixa eu mostrar aqui, uma tabelinha onde a gente tinha visto várias propriedades aqui. Deixa eu voltar, cadê? Várias propriedades, aqui ó, 62. Então, por exemplo, aqui o K, né? Então tá aqui, ó. Então o K do ar, 1,4, K do dióxido de carbono, 1,3, do monóxido de carbono também 1,4, do hélio, né? Então cada gás vai ter seu calor específico a volume constante, seu calor específico a pressão constante, e o seu K, que é a relação entre os dois, né? Tá? Beleza? Então voltando lá para frente, a gente estava em qual slide aqui? Aqui, ó, estava nesse. Tá? Então, é isso que a gente tem, né? O trabalho que o gás precisa receber, né, que o compressor precisa fornecer ao gás, num processo politrópico, todas essas formas aqui são equivalentes, ó, porque o PV é igual a RT, né? No processo qualquer, a aproximação de gás ideal para o gás que está sendo comprimido, apareceu essa relação PV aqui que a gente pode escrever como RT. E aí a gente tem o coeficiente politrópico aqui do lado de fora, fazendo essa relação aqui, né? E também a gente viu que a gente pode também escrever dessa forma. Está tudo demonstrado nos slides aí na aula de ontem, né? No vídeo e nos slides. Então, são formas equivalentes de calcular, né, em função do que a gente tem. Se a gente tem pressão e volume específico em 2 e 1, e o coeficiente politrópico, né, a gente calcula dessa forma. Se a gente tem as temperaturas, a gente calcula dessa forma. Se a gente tem as pressões e a temperatura em 1, a gente calcula dessa forma. São equivalentes, né? São todas as expressões equivalentes. E quem faz a equivalência, de forma geral, é a equação de estado de gás ideal aqui, né? E aqui foi a relação isentrópica, né? A gente usou para chegar nessa forma, aqui, ó. Foi essa passada aqui, né? Deixa eu ver se foi a relação isentrópica mesmo. Não, na verdade nem foi a relação isentrópica, não. Foi só. Porque isso não é isentrópico, de fato, isso é politrópico, né? Então não foi a relação isentrópica, foi só mesmo uma manipulação algébrica, né? Aqui, ó. P1 V1 elevado a N igual a P2 V2 elevado a N
Essa daqui é a expressão para uma compressão politrópica, né? Tá? Então, usando essa expressão aqui em cima, né? No caso da expressão que a gente obteve do trabalho de eixo, a gente chegou nessa outra relação aqui para o trabalho, tá? Em função das pressões também. E aí, como eu tinha falado anteriormente, né? Como tudo isso foi feito para um N genérico, e como o caso isentrópico é só o caso onde o N é igual a K, é simplesmente pegar aqui, né, para calcular o trabalho para o caso isentrópico, né, reversível, ou seja, adiabático, né? Então, para o caso isentrópico reversível, a gente simplesmente troca o N pelo K e tem as mesmas expressões, então a gente sabe, se tiver um processo de compressão adiabático, né, a gente tem as expressões aqui para o trabalho fornecido ao gás para levá-lo da pressão 1 até a pressão 2. E para o isotérmico, né, que o PV é igual a constante. Observa que o caso particular, né, do isotérmico era PV igual a RT, onde N igual a 1, certo? Então, para a gente ter o caso isotérmico, a gente tinha que ter o N igual a 1 para ter essa relação PV igual a RT. Só que se eu jogar o N igual a 1 aqui, ó, eu fico com zero no denominador e esse trabalho fica infinito. Então, a gente tem que partir, né, para chegar no trabalho isentrópico, a gente tem que partir da integral de VDP, que a gente demonstrou na aula passada, né, com a relação P1V1 igual a P2V2 igual a PV igual a constante. Então, a gente tem que partir dessa relação original, vamos dizer assim, né, para ver o que vai acontecer aqui na integral, tá? Então a gente pode usar, por exemplo, né, essa parte aqui, ó, P1V1 igual a PV, né? Certo? E aí isolar o V. Lembra que o P1V1 é a pressão e o volume calculados num certo estado, e o PV é a pressão e o volume gerais, né? Seria isso daqui, né? Então, a gente tem a curva pressão-volume específico, né? Indo de 1 para 2 aqui, né? Então, aqui a gente tem P1 V1, aqui a gente tem P2, V2, e aqui, né, em qualquer estado aqui, a gente tem o PV, né, pressão e volume, genérico aqui, né, então quando a gente diz que P1, V1 igual a PV, a gente está dizendo que para qualquer estado entre 1 e 2, né, se eu pegar a pressão e o volume, isso vai ter que ser igual à pressão e volume em 1, que vai ter que ser igual à pressão e volume em 2, né, a multiplicação dos dois, tá, pressão e volume específico, né. Eu sempre falo volume, mas isso daqui toma cuidado, né? Esse é o volume opa, embolei ali, peraí. Específico, tá? Que é 1 sobre ρ, né? Que é metro cúbico por quilo, né? Ou seja, quantos metros cúbicos, que é o volume específico, né? Quantos metros cúbicos 1 quilo da substância ocupa, né? Que é o inverso do ρ, né? O ρ é quantos quilos 1 metro cúbico da substância pesa, né? Tá? Tem de massa, né? Bom, aí a gente isola o V, né? Dali de dentro, né? Usando essa igualdade aqui para um processo isotérmico, né? Então a gente tem que o trabalho é menos P1V1, né? Como P1V1 é calculado no estado, né? Ele sai para fora da integral, integral de 1 a 2 dP sobre P. Aí a gente integrando isso dá o ln de P2 sobre P1, né? Então fica que o trabalho é menos P1V1 ln de P2 sobre P1, ou para o processo isotérmico, né, a aproximação de equação, a equação de estado de gás ideal, a gente sabe que o P1V1 também é RT1, menos RT1, ln de P2 sobre P1, tá? Certo? Como no processo isotérmico T1 igual a T2, a outra igualdade que a gente pode botar aqui, ó, deixa eu apagar aqui só para botar um W minúsculozinho, né? Um W minúsculo, né, seria menos RT2 ln de P2 sobre P1, tá? Porque o T2, né, o P1V1 igual a
P2V2 igual a RT1 igual a RT2 igual a RT qualquer, né, em qualquer estado aqui entre 1 e 2, tá? Isso vai ser constante. Se eu pegar P1V1 aqui, né, isso vai ter que ser igual a RT1. Se eu pegar P2V2, isso vai ter que ser igual a RT1, que é igual a RT2, tá? Então também funcionaria dessa forma, né? Porque o T1 igual a T2 igual a mesma temperatura, porque é um processo isotérmico, né? A compressão está trocando tanto calor que a temperatura não varia. Essa é a ideia de um processo isotérmico. Você tem que ter um dispositivo ali que, à medida que o gás é comprimido, você retira o calor oriundo do trabalho de compressão. Agora, por que isso é difícil, né? Por que o processo isotérmico ele não faz muito sentido prático? Porque, olha só, o que é o ΔH, né? Lembra que na aproximação de equação de estado, né? Desculpa, na aproximação de gás ideal, a gente pode dizer que o ΔH é Cp T2 menos T1. Ou, olhando as tabelas termodinâmicas, vocês veem que o ΔH ele é fortemente dependente da temperatura. Então, se a temperatura não varia, a entalpia também não varia. Então, isso aqui é zero. Então, o que isso implica, né? Para eu ter um processo isotérmico, eu tenho que retirar de calor a mesma coisa, a mesma quantidade de trabalho que eu estou fornecendo para comprimir o gás. Isso não faz o menor sentido prático, né? Eu tenho um compressor que consome, sei lá, 1 cavalo para comprimir o gás, eu vou ter que ter um processo de transferência de calor que retire 1 cavalo na forma de energia térmica, né? Esse 1 cavalo para comprimir é a energia de trabalho de eixo, né? É uma força ao longo de uma distância. E esse 1 cavalo, em forma de calor, é uma taxa de transferência de calor, onde a força motriz é a diferença de temperatura entre o gás e o ambiente externo, né? Lembra que qualquer taxa de transferência de calor é proporcional, né, a um ΔT. Então não existe taxa de transferência de calor sem diferença de temperatura. A força motriz da transferência de energia térmica é a diferença de temperatura. Então a gente teria que criar um meio de retirar tanta energia quanto a gente produz para comprimir o gás. Isso não faz sentido prático, né? É muita energia para nada. A gente vai ver que isso aumenta a eficiência do processo, né? Esse processo aqui é o mais eficiente, mas do ponto de vista prático não faz sentido, na verdade. Você gastar tanta energia quanto você está consumindo, né? Você teria que ter ali do lado um trocador de calor enorme para aumentar a eficiência, e isso não faz muito sentido, tá? Agora, esse é o calor máximo que deve ser retirado para ter um processo isotérmico na compressão. Na verdade, não tem como se retirar mais calor, porque a primeira lei da termodinâmica seria a gente estaria infringindo a primeira lei da termodinâmica, né? Tá? Ou a temperatura diminuiria, né? Tá? A gente não infringiria, mas não faz sentido diminuir a temperatura também. Seria uma coisa, um gasto térmico muito grande para pouco benefício. Tá? Bom, certo? Então, se a gente reunir todos os resultados aqui, ó, a gente tem a expressão para o trabalho, né, de compressão isotérmico, aquele que a gente mantém a temperatura constante, e a curva PV está aqui, ó, do isotérmico, ó, essa curva aqui mais da esquerda. O politrópico, que o PV elevado a n era constante, então essa do meio aqui, intermediária. E a curva do isentrópico, o adiabático reversível, né? Que é esse daqui, quando o coeficiente n era igual a k. Tá? Essas expressões aqui, se vocês olharem lá nas aulas de termodinâmica de vocês, são as mesmas para dispositivo gerador de potência, né, para o ciclo de Brayton de uma turbina a gás. E aí, porque a questão é a seguinte, né, as equações elas são desenvolvidas com diferentes considerações e particularidades de cada processo, mas tudo parte da primeira lei da termodinâmica. Se vocês lembrarem aí alguns slides para trás, a gente partiu da primeira lei da termodinâmica e o ciclo de Brayton também parte da primeira lei da termodinâmica. Então, o trabalho de compressão lá no processo, no ciclo de Brayton,
ele tem as mesmas características do nosso processo de compressão aqui, tá? Que é dado por essa relação de trabalho para comprimir o gás, tá certo? Então não é de se espantar que as expressões são as mesmas, tá? Bom, aí, olhando aqui, ó, lembra que a integral de PDV ou a integral de VDP dá o trabalho fornecido para o compressor comprimir o gás? Então, se a gente olhar aqui entre o estado 1 e o estado 2, né, entre a pressão 1 e a pressão 2, a forma mais eficiente de chegar lá é por um processo isotérmico. Ó. É aquele que gasta menos energia, né, menos trabalho. Só que é aquilo que eu estava falando, a gente tem que retirar, no slide anterior aqui, ó, eu mostrei que a gente tem que retirar é, tanto de energia, né, na forma térmica, quanto a gente adicionou na forma de trabalho de eixo ali, né, certo? Isso não faz sentido. Então, isso daqui é uma eficiência utópica, não tem como atingir isso. Tá? Então, isso daqui a gente vai ver que existe uma forma de calcular a eficiência de compressores com base nesse processo, mas dificilmente ela é usada, porque isso daqui é quase impossível de ser obtido. Tá? Mas seria o ideal, né? Mas com base nisso, aí está aquela questão que eu sempre gosto de falar, né? Às vezes a gente faz algumas aproximações impossíveis de serem alcançadas, como por exemplo usar o ciclo de Carnot, né, para estudar motores de combustão interna. A gente sabe que o ciclo de Carnot é um ciclo ideal que não considera atrito, tem um monte de hipótese que não é conseguido, que a gente não consegue atingir na prática, mas, por exemplo, a gente sabe que a eficiência de motores de combustão interna aumentam à medida que a gente aumenta a taxa de compressão do cilindro, por causa dessa análise do ciclo de Carnot, do ciclo Otto, né, desculpa. É o motor ciclo Otto, né? Então, a gente faz essas análises que muitas vezes não tem muito sentido prático, mas que no final ajuda a otimizar o desempenho do compressor. Então, por exemplo, ó, o que a gente faz aqui seria o que a gente tem aqui, né? Uma linha de compressão adiabática, teórica, uma linha real, essa daqui de baixo, ó, essa linha preta aqui, e uma linha isotérmica, né? Essa que eu falei que é quase que seria com menos gasto energético. Apesar da gente não conseguir chegar nessa linha aqui na prática, o que pode ser feito? A gente pode pegar um compressor de vários estágios e entre os estágios usar um dispositivo chamado intercooler, é um dispositivo que resfria o gás. Então ele sai do primeiro estágio aqui, ó, e entre o primeiro estágio e o segundo estágio, esse caminho BC aqui, né? Então aqui estaria o B, e o C a gente não está vendo, né? Ele dá a volta aqui e entra lá por trás. Então, nesse caminho BC aqui, que está mostrado aqui, ó, ele troca calor com o ambiente aqui, ou com algum dispositivo externo que retira o calor do gás. E aí ele entra no segundo estágio resfriado. Então o que a gente consegue, se a gente colocasse infinitos estágios e infinitos intercoolers aqui, né, a gente ia sempre estar num processo aqui, ó, muito perto do isotérmico, né? Mas isso na prática, quer dizer, não faz muito sentido. Você dividir isso, colocar um monte de estágio intermediário, o compressor ia começar a ficar muito grande. Então isso não é feito na prática, mas quanto mais estágios, melhor. Então, o que a gente faz, eventualmente, é entre um estágio e outro, colocar o intercooler. Aí a gente, toda essa parte cinza aqui, ó, é a economia de trabalho, tá? Que a gente teve pelo fato de ter um intercooler ali, tá? É o trabalho que não foi gasto porque a gente, simplesmente por ter resfriado o gás entre um estágio e outro de compressão. Então, de novo, né, a gente está usando uma expressão idealizada que não faz sentido prático para a gente chegar e, na prática, usar de fato um dispositivo que se baseia numa condição idealizada para melhorar a eficiência do compressor. Tá? Para um processo adiabático, né, sem, sem as taxas de transferência de calor, o menor trabalho requerido é o reversível, né, o isentrópico.
Então aqui, ó, esse caso aqui é o caso, o limite inferior para o processo adiabático isentrópico. Por quê? A gente sabe que quanto mais a gente resfria, né, quando a gente tira calor, na verdade a gente aumenta a eficiência, né? Por isso que normalmente os compressores tem uma aleta ali na cabeça, no corpo do pistão, do cilindro, desculpa. Porque o processo de compressão, quando a gente tem troca térmica, ele fica mais eficiente. Então o isentrópico, o adiabático reversível é o, vamos dizer assim, o menos eficiente, né, vamos dizer assim, desses três que a gente está analisando, tá? Se a gente tem um processo adiabático irreversível, a gente estaria por aqui, né? Porque as irreversibilidades, elas vão aumentar o trabalho requerido, né? O que está mostrando aqui embaixo. Então, qualquer processo adiabático irreversível necessita de mais trabalho justamente pelas irreversibilidades, né? O atrito, por exemplo. Então, o que a gente tem aqui embaixo? Um diagrama entalpia, entropia. Então, e por que entalpia, né? Porque a entalpia está relacionada com o trabalho fornecido ao gás aqui, ó, né? Então, um processo adiabático, esse cara aqui vai embora, né? Sendo reversível ou não. Então, esse termo aqui, ó lá, é o trabalho, representa o trabalho de eixo isentrópico, tá? Então, é entropia no estado 1, desculpa, é entalpia no estado 1, menos a entalpia no estado 2 isentrópico. Seria aqui, ó, se a gente olhasse aqui para cá, para esse diagrama aqui PV, né? Esse processo equivale a esse processo aqui, ó, isentrópico, né? Então, a entalpia está variando de forma isentrópica, que a entropia não varia. Só que quando a gente começa a ter entropias no sistema, começa a ter irreversibilidade no sistema, a entropia ela é maior aqui, ó, tá? Justamente por causa das irreversibilidades. Então, a gente tem um processo aqui, ó, que a entalpia em 2, o R aqui é de real e o S é de isentrópico, né? Então, a entalpia do processo 2 real, ela vai ser maior por causa das irreversibilidades. Então, ele vai acabar consumindo mais trabalho do que o processo isentrópico, né? Um processo irreversível, né? Ele consome mais trabalho que um processo reversível. E aí a gente usa, então, nesse caso, né, o processo usado na definição de eficiência de compressor é a eficiência isentrópica, ou seja, o H2 real, no caso dele ser adiabático, tá? No caso do compressor é adiabático isso daqui, né? Então é o H2 real menos o H2, desculpa, é o H2 isentrópico menos o H1, né? O H1 aqui é o estado da onde ele partiu, né? A pressão da onde ele partiu, e o H2 é a pressão na descarga, né? Aqui seria sucção, por exemplo, e aqui seria descarga, né? Tá? Então, é o H2 isentrópico menos H1, né? Que é o que consome menos energia, sobre o H2 real menos H1, que é o que consome mais energia. Então, isso daqui é menor ou igual a 1, né? Ou entre 0 e 100%. Mas a questão, né, é que o resfriamento intencional dos compressores ele reduz o trabalho requerido. Então, a eficiência isentrópica diabática, né, não pode ser sempre adequada. Então, nesse caso, a gente usa o processo isotérmico reversível como modelo ideal. Então, aí a gente vem para esse caso aqui, né? Entendeu? Então, se o compressor tiver uma camisa de resfriamento, que é o que ele normalmente tem, a gente tem que usar o isotérmico, que nunca é alcançado, na verdade, né? Então, é o trabalho real sobre o trabalho isotérmico, vai ser a eficiência de um compressor que usa resfriamento intencional, tá? E aí, né, o processo que requer menos potência é o isotérmico, por isso compressores são refrigerados com aletas ou com uma camisa onde circula o fluido refrigerante. E a gente viu que para o processo isentrópico, isotérmico, desculpa, né, a taxa de transferência de calor tem que ser igual à energia fornecida na forma de trabalho, que é o RT1 ln de P2 sobre P1, que é igual, né, menos R de T2, que é igual, né, ln de P2 sobre P1, tá? E aí, para determinar o calor para um processo politrópico,
a gente usa, politrópico agora, né? A gente usa Q igual a ΔH mais W, no caso do politrópico, né? A gente não tem o ΔH diferente de zero, né? Aqui ele é igual a zero, né? Porque a temperatura não varia. Então a gente usa a hipótese de padrão AR para simplificar, né? ΔH é CP ΔT, né? Onde CP barra aqui seria um CP médio, você podia dizer, né? CP2 menos CP1 ou CP T2 menos CP/T1 sobre 2, né? O valor médio, se a temperatura variar muito, entre ΔT igual a T2 menos T1, né? Então a gente pode fazer um CP médio, por exemplo, ou se a temperatura variar pouco, usa o CP para uma das duas temperaturas, tá? E aí jogando, né, ΔH igual a CP ΔT, e o trabalho igual a um processo politrópico, né? N sobre 1 menos N, R, T2 menos T1. Poderia ser qualquer uma dessas expressões anteriores aqui que a gente chegou, né? Qualquer uma dessas. Não, aqui, isotérmico, que a gente começou a aula, né? E aqui, ó. Poderia ser qualquer uma dessas expressões aqui para o processo politrópico, ou se quisesse saber o isentrópico, né? A taxa de transferência de calor no processo isentrópico, em vez do N, eu uso o K, né? Tá? Ali ele está usando essa aqui, tá? Nesse exemplo que ele deu, né? Da temperatura. Certo? Então vamos lá. Tá aqui. Ele usou da temperatura, tá vendo? Mas existem outros dois, né? Então R é CP menos CV e K é CP sobre CV, né? Isso está definido, é a definição, né? Então, o Q é CP, N menos K, N menos 1 vezes K, T2 menos T1. Se for isentrópico, né? Se o processo for isentrópico, N igual a K, e aí Q igual a zero, né? Tá? Aí naturalmente zero esse termo, tá? Beleza? Aí o trabalho é igual a variação da entalpia, né? Se o gás não respeita a equação de estado de gás ideal, a gente precisa levar Z em conta. Então, por exemplo, no caso politrópico, né, o trabalho de eixo, a gente fica com a expressão que a gente já tem para o trabalho, né? Que a gente já tinha para o trabalho de eixo, mas a gente tem que calcular um fator de compressibilidade médio entre o estado 1 e o estado 2. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha nos ciclos reais. Né? Então, no ciclo real, o compressor real ele gera um calor por atrito, ocorre retorno de ar pela válvula e cilindro. Então, os processos politrópicos, de fato, são os que estão apresentados aqui. Ó. Aqui a gente tem o isotérmico, ele está mostrando aqui ó, um ciclo real, né? A gente tem o isotérmico, que seria o ideal aqui. Deixa eu pintar de azul aqui, ó. Seria esse aqui, né? Esse seria o real. Desculpa, o isotérmico, né? O K igual a 1 aqui, ó. E aí a gente tem o real, né? Isso daqui seria o real, tá? É esse daqui, certo? E aqui o adiabático, tá? Então, o adiabático reversível, né? Reversível, tá? Beleza? Isso, os que a gente viu, né? A gente viu adiabático. Esse daqui seria o politrópico, né? O atual seria o politrópico. Então a gente aqui eventualmente teria que ter o N para calcular o PV elevado a N. Aqui é PV elevado a K, né? E aqui é PV, PV igual a RT. Certo? Esse isotérmico aqui, eu vou botar em azul aqui. O isotérmico, né? PV igual a RT, tá? Então esse é PV igual a RT. O real é PV elevado a N igual a constante e o adiabático PV elevado a K igual a constante. Só que no real, o que acontece, né, que quando ele chega na pressão 2, existe uma inércia que não deixa a válvula abrir também, a válvula não vai abrir exatamente na pressão de descarga, né? O pistão precisa exercer uma pressão um pouquinho maior para a válvula abrir, e aí ela não fecha imediatamente também. Então tem uma série de fatores que fazem com que o ciclo real, na verdade, seja assim, ó, tá vendo? A válvula abre e fecha. Aí aqui fechou completamente. Aí na expansão é a mesma coisa, né? No momento que o pistão está aqui, a válvula não abre imediatamente. Tem uma certa inércia, a válvula abre
e aqui eventualmente ela não fecha, ela só vai fechar lá no final do ciclo de expansão. Então, eh, o que ele está falando aqui, né, e a outra coisa é que o volume morto faz com que uma certa quantidade de fluido comprimido seja expandido novamente. Então, eventualmente, você tem aqui no volume morto um volume que não foi renovado, né, um ar que não foi renovado, um ar que não foi expulso. Ele simplesmente ficou ali no volume morto e pode ter sido recomprimido. Então, mas de qualquer forma, esse gráfico aqui, né, por mais que ele seja, se a gente olhar o real, né, desculpa, se a gente olhar o ideal, né, ele viria até aqui, ele viria reto aqui, né, desce e daqui ele vem reto. É bem parecido, né? O real ele não é tão diferente assim, a menos dessas duas diferenças mais gritantes aqui, pelo atrito, o ciclo ideal ele é bem parecido do real, né? Essa é a grande questão aqui que fica desse ciclo real aqui de compressão. A carga no eixo do compressor é parecida, a gente fez um exemplo de bomba alternativa, então é igualzinho, né? Se vocês olharem lá no exemplo, é a mesma coisa. Para a gente saber a força aqui, que é exercido no eixo, né? A gente tem que pegar a pressão, aqui ele chamou de HECE. H será que é? Eu não sei porque que ele chamou de H e E, né? Mas enfim, lado esquerdo, lado direito, tanto faz, né? Como vocês queiram chamar aí, né? Então, PHE seria a pressão do lado esquerdo aqui, ó, onde não existe o eixo, né, do pistão. E o PCE aqui, ó, seria a pressão no lado onde tem o eixo do pistão. Então, a força, né, exercida do lado esquerdo aqui é o PHE vezes a área do pistão, e a força exercida do lado direito é o PCE vezes a diferença, né, da área do pistão menos a área do eixo, tá? Certo? Então a gente tem que saber as pressões de admissão e de expansão aqui, de admissão e de sucção e de descarga, para a gente saber os esforços no eixo, tá? E aí, uma outra questão aqui, né, de ordem prática, é que os equipamentos que usam ar comprimido têm a vazão expressa não em relação à pressão, à pressão de operação, desculpa, mas à pressão atmosférica local. Então, isso é definido como DLP, quantidade de ar livre, né, descarregada por um compressor, corrigida para as condições de pressão, temperatura e umidade na admissão. Então, considera-se ar na admissão livre, né, pressão atmosférica, temperatura de 15 graus Celsius e umidade de 36%. E aí a gente usa a equação de estado de gás ideal, né, para fazer a correção se o catálogo foi expresso na condição de operação. Então, a gente tem que trazer as condições do gás para a condição de descarga livre padrão, né? Então, a massa específica vai ser maior, o que indicará uma vazão máxima maior. Então, a equação de gases perfeitos para a relação entre as condições fornece, então, a massa específica, né, a correção das pressões e volumes e temperaturas para a condição de descarga livre padrão. Tá? A vazão aspirada, né, a cada rotação do eixo de manivela, a gente tem um ciclo de compressão, e o compressor de simples efeito tem a vazão calculada dessa forma, né? O volume do cilindro, a velocidade de rotação, onde N ponto aqui é RPM, né? O rendimento volumétrico aqui, e todos já definidos, né? Então a gente vai ver um exemplo, como que calcula esses caras, mas tudo isso já está definido. Ou ainda, né, isso aqui é vazão volumétrica, metros cúbicos por segundo. Se a gente quiser vazão máxima, é só multiplicar esse cara por ρ, né? Só multiplicá-lo pela massa específica, tá? E aí sai em quilos por segundo, né? Aqui metros cúbicos por segundo, vazão volumétrica, e aqui sai em quilos por segundo. E aí só uma questão importante, né, para a gente saber calcular qual é a potência em watt, ou cavalo, ou kilowatt, né, que um compressor consome, né? O Wzinho é o Wzão ponto sobre M ponto. O que é o Wzão ponto, né? Sei lá, o joule por segundo. E o M ponto é quilo por segundo.
tá? Então a gente faz essa correção lá em termodinâmica, né, normalmente, ou a gente trabalha em joules por segundo, né, o dE dt é igual ao dQ menos dW, né? Normalmente a gente faz essa forma, opa, dt aqui e dt aqui, tá? Normalmente a gente escreve, ou então isso daqui, que é ponto, né? E aqui W ponto, né? dE dt, isso é uma forma de escrever a primeira lei da termodinâmica, Q ponto menos W ponto, onde esses caras aqui são expressos em joules por segundo. A gente eventualmente divide todo mundo por M ponto para ter, por exemplo, energia igual a calor menos trabalho, aí fica todo mundo em joule, certo? Fica todo mundo, desculpa, em joule por quilo, né? Fica o E igual ao Q menos trabalho, né? Aqui ficaria joule por quilo. Porque num ciclo termodinâmico, normalmente a gente pode variar a massa da substância que passa pelo ciclo termodinâmico, né? Então a gente pode ter um ciclo de refrigeração com 1 kg de refrigerante, então a gente sabe quantos joules por quilo aquele 1 kg de refrigerante ia fornecer de energia. Então, só mudando a massa que está escoando pelo ciclo, a gente sabe quantificar quantos joules vai ser adicionado de energia no ciclo termodinâmico. Então, por isso que essa relação normalmente é usada em termodinâmica. Mas quem tem a unidade de energia, né, em watt, é esse termo. Então, a gente pode, como a gente fez lá atrás em bombas, né, potência absorvida, né, pelo eixo da bomba, ou aqui pelo eixo do compressor, a gente chama de W ponto, que é esse cara, né, que nesse caso aqui, ó, quando eu tenho a eficiência isentrópica determinada, seria o trabalho isentrópico vezes M ponto, né, porque eu tenho W ponto aqui, né, multiplicar esses dois caras, sobre a eficiência global, tá? Então, e o que é eficiência global? É a eficiência mecânica pelo atrito, pelas imperfeições do dispositivo, né? E o rendimento isentrópico, que normalmente pode ser dado.